O Giganotossauro, o indivíduo que apareceu em Jurassic World Dominion, tem algumas inferioridades em comparação com a versão do prólogo. Isso se deve por alguns fatores. Vamos analisar. O Giganotossauro do prólogo se demonstrou muito mais poderoso e resistente em comparação com a versão da Biosyn. Isso se deve por um fator principal. O Giganotossauro da Biosyn não estava saudável. Sim, ele não estava nada saudável. Joker, ou Zap para alguns, estava com problemas dentários, ou melhor, desgastes nos seus molares, ou seja, com problemas nos dentes. Mas a força de mordida também foi causada por isso, ou seja, a força de mordida dele foi reduzida por conta desses problemas, e ele não era um indivíduo totalmente crescido, ou melhor, não estava num tamanho significativo para a espécie. Isso se deve pois a versão do prólogo é bem maior e bem mais inteligente em comparação com o de Biosyn, ou seja, o Giganotossauro do prólogo, além de ser maior, mais alto, mais forte, mais resistente e muito mais inteligente, se demonstrou ainda mais perspicaz. O que isso significa? Que o do prólogo é muito mais poderoso. Isso se deve por alguns fatores e vamos analisar com vocês. Bom, o Giganotossauro do prólogo, além disso tudo que eu já falei, ele demonstrou conseguir matar um tiranossauro muito mais fácil do que Zap conseguiu. Se vocês prestarem atenção, eles não são do mesmo nível. Porque se a gente analisar todo o contexto de uma batalha do prólogo e a batalha atual, significa o quê? Significa que Zap demonstrou muito mais dificuldade de vencer um tiranossauro do que a própria versão do passado dele. Isso se deve pelo fato que o do Giganotossauro do prólogo tinha a mordida normal, ou seja, a mordida saudável. Ele é mais saudável, mais experiente e muito mais resistente. Isso porque ele tem uma convivência com vários tipos de presas de alto escalão, tiranossauros, inimigo natural, e além de Stegossauro, Triceratops e Anquilossauros, que eram presas que o Giganotossauro teria que viver durante aquele tempo. Lembrando que não é porque eles viveram no mesmo nicho, na franquia, eles são apenas vivendo nesse universo, todos eles vivem juntos. Mas voltando, essas presas do Giganotossauro também eram muito mais poderosas na época do prólogo, ou seja, o Giganotossauro já estava passando por muitas dificuldades nessa vida e era muito mais experiente e demonstrou ter cicatrizes, se mostrando ainda mais um ranking que já desafiou possíveis outros predadores. Outra coisa é a inteligência. Ele facilmente conseguiu dominar um tiranossauro ancestral da Rex bem melhor do que o do Zap, ou seja, a batalha em si foi muito mais rápida, não teve problema não teve dor de cabeça. Se a gente mostrar cada segundo que acontece, Zap demora muito mais para conseguir dominar Rex do que o Giganotossauro do prólogo. A força de mordida também é um benefício bastante grande que também prejudicou o Zap por conta dessa doença que ele teve na boca e dos seus dentes, fez a força de mordida dele ficar mais fraca e não tão potente em comparação com a sua versão mais natural, ou melhor, sua versão do passado. Seu tamanho também é menor, do prólogo é bem maior e do Biosyn é menor em altura e em comprimento. Enquanto o Giganotossauro da Biosyn tem 5,5 metros de altura, o Giganotossauro do prólogo poderia atingir 6 metros de altura e 15 de comprimento. Sim, era um bicho absurdamente grande e era o maior carnívoro do mundo. Ainda assim, isso é interessante de se demonstrar porque todos esses fatores contribuíram para que o Zap fosse um animal que tivesse mais dificuldades na hora de caçar, predar e dominar suas presas. Claro, ele demonstrou bastante força e resistência na quesito quando foi enfrentar a Rex e até deu cabeçada, semelhante à versão do prólogo. Mas se a gente perceber bastante como a tática dos dois funciona, Zap ele mira nas partes mais frágeis da Rex para conseguir subjugá-la. Já o Giganotossauro do prólogo tem uma tática diferente, usa seu próprio corpo contra ela. Zap não consegue fazer isso, pois ele era mais fraco do que a versão do prólogo. E demonstrando também que o tiranossauro que o do prólogo enfrentou é bem mais forte do que a própria Rex, só para deixar claro. Sim, isso tudo contribuiu para uma luta bem mais, na aspas, teria que ser equilibrada, mas o Giganotossauro é sim mais superior. Então, de qualquer forma, o Giganotossauro do prólogo, além disso tudo que eu já falei, mais pesado, maior, e além de ter pernas maiores e um corpo bem mais robusto e
mais inteligente e experiente do que a versão da Biosyn, contribuiu bastante para que Zep perdesse bem mais fácil, ou melhor, ele teve mais dificuldades de enfrentar a Rex na versão atual.